No agro, a força feminina vai muito além das porteiras. Ela está nos campos, nas pesquisas, na gestão e também na comunicação. E aqui no Canal Rural temos mulheres que vivem e respiram o agro com paixão, competência e compromisso com a informação. Hoje a gente recebe uma dessas mulheres inspiradoras, Priscila Paiva, jornalista do Canal Rural, que está à frente do Mercado e Companhia, um telejornal voltado à cobertura do agronegócio, com foco principal na atualização das cotações de mercado, tendências econômicas, clima e notícias que impactam a produção agropecuária. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Priscila Paiva é paulistana, jornalista formada pela Faculdade de São Marcos e apaixonada por contar histórias. Casada há 13 anos, mãe de um menino de 10, tem como hobby uma coleção cheia de infância, brinquedos. A comunicação é a sua grande força e o que mais a move é conectar pessoas, especialmente mulheres. Chegou ao agro pela meteorologia, mas ficou por algo maior, dar voz a quem por muito tempo foi silenciado. Protagonista por escolha e por ação, ela acredita que quando mulheres se unem, viram um megafone. Pri, bem-vinda. Que prazer te receber aqui, né? Nossa jornalista, apresentadora, uma mulher tão à frente e que começa a conectar essas mulheres mesmo antes da gente ter esse evento da protagonista. Então, prazer para mim poder te receber, viu? E eu fiquei super feliz aí com o convite, cheguei até a ficar um pouco nervosa, porque a gente sempre está no papel de entrevistar, aí ficar aqui nesse projeto que é tão importante, que eu vibrei desde o nascimento, né? Completou um ano aí há pouco. Fiquei muito feliz com o convite, viu, Jaque? Estou feliz de falar aqui com a audiência da protagonista também. Bom, então agora a gente vai conhecer um pouquinho mais da Priscila Paiva, né? E como é que ela veio parar no universo do agronegócio. Conta pra gente, Pri, já são mais de 20 anos trabalhando com jornalismo. Como é que foi essa sua vinda para cobrir o nosso setor do agronegócio? Você sabe que a minha história começou com a meteorologia, né? A meteorologia é uma ferramenta fundamental para o produtor rural. Eu era assessora de imprensa de uma empresa de meteorologia. E aí, primeira semana de trabalho, logo eu já estava recém-formada, cheguei lá para conversar com o meteorologista, Paulo Tituri, um grande guru do tempo, né, que me ensinou muito. E aí ele chegou e falou assim, Jaque, olha, você não sabe, agora o preço do suíno vai subir porque com o tempo seco vai impactar. Eu pensei assim na hora, gente, mas o que tem a ver, né, a falta, eu lá com os meus 23 anos, né, o que tem a ver a falta de chuva com o preço da carne do suíno, de frango? Tem tudo a ver, né? Porque impacta a lavoura de milho, porque vai impactar na ração animal e vai impactar no custo do produtor rural. Então essa foi a primeira lição, né, de conexão, e fui cada vez mais descobrindo como é importante, porque o produtor rural ele consegue planejar muita coisa, né? Insumos, manejo, mas na hora que chega a quantidade de chuva, ele não consegue planejar, né? É o imponderável da lavoura, como a gente costuma dizer, mas com previsão do tempo, você consegue você consegue se antecipar para alguns cenários. Então eu falei, nossa, essa ferramenta é muito importante, eu vou usar ela direitinho. Que legal. E aí depois, Pri, você acaba vindo para o Mercado e Companhia, né? Uma nova transição ainda dentro do agronegócio, mas para falar de mercado, de tendências, como é que foi esse desafio e como é que você encara ele até hoje? Desafio todos os dias, né? Porque eu acho assim, a gente sai dos números, né, Jaque, da meteorologia, temperatura mínima, temperatura máxima, volume de chuva, que são os milímetros, para os números do mercado, que são muito mais difíceis. Então você tem IPCA 15, Ibovespa, cotação do dólar, PNAD, muita coisa, né? E eu digo para você, às vezes a atmosfera parece mais previsível do que o mercado, porque é mais difícil de entender, né? É difícil. E aí a gente sempre com a ajuda de muitos analistas, então foi uma migração muito importante para mim, né? Como jornalista, uma oportunidade que o Canal Rural colocou, que eu abracei. E tive a ajuda de muita gente, né? Desde entrevistados até equipe que me ajuda para poder traduzir esses números do mercado, né? Sair da meteorologia e ir para o mercado. Porque na realidade é algo que eu sempre falo, né? O clima pauta o mercado. Então as duas coisas estão super interligadas. Então chegou um momento, né? Foi desafiador, mas eu pensei assim, eu estou no tempo certo, no lugar certo. Então acho que vai dar certo. E com todo mundo também acreditando, me engajando, eu consigo todos os dias, né? Acho que traduzir esses números
para a nossa audiência. Exatamente, porque eu acho que antes de tudo o comunicador, ele comunica aquilo que está no momento, né, Pri? Você faz muito bem isso de simplificar. Porque ao não ter tanto essa experiência anterior, você também busca e simplifica isso para o nosso produtor, né? É isso que a gente vê e é isso que a gente tem de retorno quando a gente fala com o público. Você sente isso também? Sim, a gente vê, o Mercado Companhia é um grande produto, importante para o produtor rural, ele está lá atendendo o produtor rural na hora do almoço, na hora que ele tem aquele pequeno break, né, para poder se informar. Então é uma grande responsabilidade. Eu vim assumir o mercado depois de grandes profissionais que faziam essa interpretação dos dados. Então foi uma grande responsabilidade. Mas eu acho que a gente consegue simplificar sim e mais. Deixar claro que o nosso telespectador também, ele é muito qualificado, ele já entende bastante. E mais, que eu acho que a gente está fazendo a cada vez mais, a gente está saindo da bolha também. A gente está comunicando o agro para dentro, para fora da porteira, não só para o setor do agronegócio, mas para os outros setores. E eu acho que esse é o papel do Canal Rural também, cada vez mais, tornar o agro uma informação palatável para todos os setores, para o Brasil, para o mundo. A gente faz isso aqui muito bem, eu acho, com a ajuda de muita gente. Não, com certeza, até porque o agronegócio, ele é a nossa mola propulsora, né? A gente tem uma oportunidade gigante, então todos os outros setores acabam olhando e entendendo cada vez mais que podem e como podem fazer parte também, né, desse universo. E Pri, falando aí dessa conexão com o campo, né? Você teve alguma conexão com o campo? Tem alguma conexão com o campo? Qual é essa sua conexão com o campo? Olha, Jaque, eu sou uma mulher da cidade, né? Nasci em São Paulo, cresci em São Paulo e eu costumo dizer que eu me tornei uma mulher do agro por conta das outras mulheres do agro, que me deram essa competência para dizer, a gente quer que você fale sobre o assunto. Então, veja só a grande responsabilidade, né? Eu costumo dizer isso. E eu acho que cada vez mais o agro e o urbano estão se conectando. Então já não existe mais o campo, a cidade, está tudo interligado, porque o agronegócio, ele é a nossa riqueza, ele propulsiona a nossa economia. Então eu acho que foram as mulheres do agro, né, porque eu me conectei com elas através do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, né, que eu estou lá desde 2020, desafiador, era ano de pandemia, foi a primeira vez que foi o evento online. E aí eu consegui fazer essa conexão e aí e fiquei mais próxima. E cada vez mais, também através do Canal Rural, conhecendo mais, indo para a lavoura, viajei muito pelo Brasil graças ao Canal Rural e pude conhecer muita coisa da riqueza que é nosso país, né? Na fronteira agrícola, que é o Mato Piba. Então, se eu sou hoje uma mulher do agro, eu devo à minha audiência e ao Canal Rural. Muito legal, Pri. E me fala um pouquinho, né, sobre as mulheres do agronegócio. A gente sabe que você está envolvida em vários grupos, em vários projetos. Claro, é a nossa protagonista aqui por estar. O que você percebe, né? Você começou desde 2020 no CNMA e agora você percebe uma união maior? Você percebe que as mulheres estão indo para o mesmo caminho? Mais sororidade? O que ainda falta? Eu acho que a gente está cada vez mais entendendo que as mulheres não estão competindo, elas nunca vão entender as que estão colaborando, né? Umas com as outras. Então eu acho que a gente está cada vez mais organizada, numa colmeia mesmo de mulheres, né? Uma conexão. E conseguindo cada vez mais sermos ouvidas, né? Então eu acho assim, a gente funciona como um megafone. Uma só talvez não ecoe tão bem, mas juntas a gente explode, né? Nessa voz. E eu sinto sim, cada vez mais, a cada ano, isso está mais organizado, são mais mulheres e é impossível você passar num evento como esse e não sair maior do que você entrou. É uma metamorfose irreversível. Então eu acho que a gente vê a grandeza de outra mulher, a gente espelha isso na gente, a dificuldade também, porque não é só sobre sucesso, é sobre, às vezes, desafios. Então eu acho que essa conexão de troca, ela faz a gente ficar cada vez mais e melhor. E assim, eu lembro o primeiro evento que eu fiz, né, se eu puder contar essa história aqui rapidamente, que era um evento online, e aí a gente estava falando sobre sucessão familiar. Porque muitas vezes as mulheres, elas assumem esse compromisso porque perdeu um pai, porque morreu o marido. Então,
elas passam por desafios pessoais e profissionais juntos. E aí a mulher estava contando isso que ela passou, obviamente ela se emocionou, né? Porque ser mulher é ter muita emoção. E eu também contei a minha história, porque assim, a primeira vez que eu entrei no vídeo, Jaque, fazia um mês que meu pai tinha morrido. Meu pai teve um câncer de pulmão e morreu. E eu também estava passando por dois desafios muito intensos, né? Pessoal e profissional. E como a gente fica mais forte? E como a mulher tem um olhar 360 para poder fazer isso? E aí, quando uma acolhe a outra, peraí, ela conseguiu. E ela foi ainda maior. Então você percebe que no meio de uma adversidade, a gente fica ainda mais forte. É uma coisa louca, né? É uma coisa louca, Pri. Bom, a gente poderia ficar batendo papo aqui muito tempo, né? A gente faz isso nos nossos bastidores. Mas primeiro agradecer, Priscila, né? A protagonista é sua também, a protagonista é de todas as mulheres, tanto, né, que não estão no Canal Rural quanto quando estão no Canal Rural. Então, cada vez mais espero ver você nas nossas redes sociais, né, o nosso público poder ter um pouquinho mais de todo esse seu brilho, essa sua felicidade e essa sua conexão com o agro. Obrigada, viu? Eu quero agradecer muito, viu, Jaque? Eu torço muito pela protagonista, sinto, assim, muita felicidade de estar aqui, estou muito feliz. E eu queria só terminar mostrando aqui um colarzinho que eu ganhei, que é da minha primeira editora-chefe, Sabrina, que ela me ajudou muito, né? Foi por causa de muitas mulheres que me ajudaram também que eu me mantive bem e crescendo no mercado de companhia. E ela, quando me deu esse colar, que é o que está escrito, ela falou: somos elas e somos elos. Enquanto formos elos fortes, a gente é uma corrente. E uma corrente que não vai quebrar. Exatamente, Pri. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Hoje homenageamos as mulheres que fazem o agro acontecer com força, coragem e sabedoria. As lavradoras do Brasil, que de sol a sol cultivam não só a terra, mas também o futuro. Com as mãos firmes e o coração gigante, elas enfrentam desafios, vencem barreiras e mostram que o campo também é lugar de protagonismo feminino. A cada semente plantada, um gesto de esperança. A cada colheita, um capítulo de vitória. Nosso respeito e gratidão às mulheres do campo. O nosso programa chega ao fim. Para continuar acompanhando tudo o que acontece no mundo do agronegócio, especialmente no universo da mulher, não deixe de acessar as redes sociais da protagonista. Fique por dentro de conteúdos exclusivos, histórias inspiradoras e dicas práticas que vão transformar a sua jornada no campo. É fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e nos acompanhar nas redes sociais. Nos siga no Instagram, acesse o nosso site, entre na nossa comunidade do WhatsApp e aproveite para conferir todas as nossas entrevistas na íntegra no nosso canal do YouTube. A gente se vê aqui na semana que vem, combinado? Até lá!